Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. É óbvio que o Cultura Geral não poderia deixar de trazer dois grandes nomes, né, das áreas do campo teórico, né, tanto da psicanálise quanto do direito, para a gente poder tratar um pouco da liberdade de expressão, disso tudo que está acontecendo há um bom tempo, né, nessa pós-modernidade, que é essa fala, como dizia Adorno, né, com pouca cultura, né, ele fala muito da semicultura, e às vezes nem cultura nenhuma, né, mas como que isso permeia as nossas relações sociais, como é que isso tem vindo muito forte, né, nessas conjecturas em que as redes sociais, os meios digitais têm tomado conta das nossas vidas. Para conversar sobre tudo isso, a gente está recebendo mais uma vez aqui o professor Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. Está ficando bem conhecido aqui nas terras de Minas e também em Curitiba, hein, professor? Obrigado, Ederson. É um grande prazer estar aqui com o Daniel, com você, num programa tão informativo e tão importante nesse atual contexto brasileiro. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite de participar. E eu acho que, pensando filosoficamente também à luz da psicanálise, é muito importante trazer esses assuntos, né? Nós já discutimos aqui a cultura do cancelamento, e a gente está vendo isso constantemente. Então, o rapaz fala uma coisa que não deve, e automaticamente é cancelado, mas, ao mesmo tempo, abusa do direito de se expressar, mas aí também tem outras conjunturas, né, que levam o sujeito a acreditar nisso tudo. Seja muito bem-vindo, viu, Daniel? Muito obrigado pelo convite, Ederson. É um prazer para mim estar conversando contigo, com o professor Ricardo, tendo a oportunidade de conversar também com o professor Ricardo hoje. Muito obrigado. Professor, como é que você tem visto professor Ricardo, como é que você tem visto essa situação toda que a gente tem vivido no que se refere à liberdade de expressão? Ela esbarra a liberdade de expressão, não é um direito absoluto, como nenhum direito constitucional é, e a gente percebe, né, não só um abuso, mas uma desinformação nesse sentido. E, obviamente, sou, como professor da Universidade de Frankfurt, não poderia deixar de citar Theodor Adorno, que traz essa análise, né, da semicultura, em que as pessoas elas não têm mais um aprofundamento nas áreas do ensino, do conhecimento, e sim um conhecimento raso. E nesses casos específicos, em alguns casos específicos, por exemplo, em podcast, em produtores de conteúdo, a gente esbarra não só na expressão em si, mas também no não entendimento do campo jornalístico e da informação, e do que é crime, do que é informação, do que é liberdade de expressão. Como é que a gente pensa tudo isso, professor? Olha, eu acho que partir de Adorno seja talvez um ponto de partida conveniente para mim, e talvez uma ponte que me ligue também ao Daniel e também à tradição do seu programa, né? Eu sou docente aqui em Frankfurt e frequentei muito o Instituto de Pesquisa Social, na Escola de Frankfurt, e ainda me lembro hoje, quando eu cheguei aqui, tendo aula com Axel Honneth na sala do Adorno, né? E lendo Adorno. Então, a gente poderia partir da crítica do Adorno da cultura de massa, que é uma crítica muito bem posta, né? Que já trazia alguns elementos sobre a decadência e até uma economicização dessa dimensão da produção da comunicação pública, né? E agora, com novos meios, né, a gente pensa que na época do Adorno, vamos pôr no pós-guerra, década de 50, 60 principalmente,
uma centralização em duas tecnologias, né, que é a tecnologia do rádio e a tecnologia da televisão, além da imprensa, né, que aí tem outra forma de regulação. Em cada meio sempre teve uma forma de regulação jurídica diferente. Na Alemanha, né, existe uma regulação muito forte para os meios de comunicação, rádio e televisão. Para a imprensa, é mais um mecanismo privado, né? Então, a gente tem agora, né, todo esse debate atual sobre liberdade de expressão, ele tem um contorno completamente diferente, porque nem mesmo a crítica de Adorno poderia ser transportada ao cenário atual. Por quê? Nós temos um meio novo, e o meio é a internet. E a gente tem novos modelos de negócios que monetizam esse mercado de opiniões de uma forma completamente diferente que, por exemplo, as redações tradicionais de jornais ou de televisão ou de rádio monetizavam naquele tempo. Então, o grande desafio, para mim, ainda passa pela questão da forma de monetização e como você encontrar mecanismos em que interesses públicos e um balanceamento melhor possam ser introduzidos nesses novos modelos de negócios digitais. Daniel, como é que você tem visto tudo isso nesse campo, por exemplo, da informação? E como é que a gente fala muito disso aqui, desses meios de comunicação, ser ou é uma forma de domínio da subjetividade do sujeito. Se estiver errado, você pode corrigir, mas eu estou pensando assim daquilo que nós sempre conversamos por aqui. E o sujeito, ele não tem, ou ele não imagina que aquilo que ele aquilo que ele passa ali naquelas informações, ou naquele contexto visual, naquilo que está montado, também tem um controle subjetivo daquilo que está sendo montado. Como é que a gente pensa tudo isso no campo da informação e, principalmente, no que esses produtores de conteúdo precisam ou que a gente deve estudar desses produtores de conteúdo quando acontecem situações como essa, por exemplo, de apologia ao nazismo, por exemplo, como foi feito. Me parece assim, que tem mais de desinformação e de não habilidade com a escrita e com a questão teórica do que qualquer outra coisa. Eu estava pensando, a partir do que o professor Ricardo falava, e eu lembrava que nos anos 90, esse modo de comunicar masivamente estaba pautado por grandes conglomerados de empresas jornalísticas, grandes conglomerados, no solo nacionales, sino que también internacionales. Lembro que nos anos 2000, inicio dos anos 2000, houve escándalos de espionaje de esses grandes conglomerados. Donos de grandes medios de comunicación espionaban presidentes, ministros, primeros ministros, pessoas da vida civil, cidadãos comuns, na busca de algum tipo de elemento que possa ser, de algum modo, transformado em, entre aspas, uma notícia. E me dá a sensação de que esse foi, pelo menos nos últimos anos, nas últimas décadas, um movimento bastante importante, porque me dá a sensação de uma banalização dos conteúdos, que não começa hoje com um eventual blogueiro ou com um influencer de Facebook ou de podcast. Isto começa sendo pensado, articulado, planejado por jornalistas, por intelectuais da comunicação, quer dizer, pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo, não eram ingênuos. E, no entanto, se divulgavam coisas particulares, pessoais. Nos anos 2000, já na segunda, 2010 para frente, a América Latina passou por uma coisa que foi nomeada como lawfare.
no qual já não havia apenas operações de grandes conglomerados. Também, e isso se viu em vários países, membros do Poder Judiciário que passavam informações que parece que não deveriam ser passadas para os meios de comunicação. E, inclusive, pessoais, questões corriqueiras da vida cotidiana, que não deveriam ter sido passadas. Isso não só parece que aconteceu no Brasil, também aconteceu na Argentina, aconteceu no Equador, aconteceu em vários lugares da América Latina, não? Então, me parece que, a partir de aí, a sociedade se viu diante de uma banalização de que qualquer coisa podia ser dita, qualquer insulto podia ser proferido, qualquer humilhação pública podia circular. E aí é que entram as redes sociais, aí é que entram os grupos de WhatsApp. E, bom, nós sabemos, por inclusive processos que estão na justiça, nos Estados Unidos, na Europa, que grupos de manejo de campanha eleitoral se aproveitaram desta situação, digamos, entenderam a lógica desta situação e a utilizaram para campanhas eleitorais. Então, quer dizer que não se trata de uma mera ingenuidade. Se trata de intelectuais, pessoas formadas na universidade, gente dos meios de comunicação, politólogos, gente do direito, que criou um clima onde qualquer coisa poderia ser dita, onde qualquer coisa poderia ser divulgada. Então, não me estranha que hoje uma pessoa comum, um influencer, ou uma senhora, ou um rapaz que participa de um grupo de WhatsApp, ou que tem na sua casa uma camarinha e pode colocar um canal de YouTube, entenda que pode ser dessa forma, que é possível humilhar, que é possível ofender, que é possível, inclusive, fazer apologia do crime, porque já não há um critério comum, digamos assim, socialmente estabelecido, culturalmente reconhecível, a partir do qual eu posso medir minhas palavras. Quer dizer, não chegamos aqui pelo exabrupto de um rapaz que não sabia o que estava falando. Talvez, não sei, alguém realmente não sabia o que estava falando, mas isto não nasce hoje. Isto é fruto de um trabalho onde a banalização da palavra se transformou em uma ferramenta política de construção ou de, podemos dizer o contrário, de destruição de um senso comum, a partir do qual estabelecer um tecido social no qual dialogar. Então, este modo de colocar a palavra é um modo que rompe com o laço social, é um modo de quebrar pontes, e parece ser uma ferramenta política em mãos de muita gente. Confundir as pessoas permanentemente me parece que não faz parte de uma mera ingenuidade. A posição anti-vacina, terraplanista, hoje digo uma coisa, amanhã digo outra, e dá tudo igual, parece ser parte de um mecanismo de funcionamento da antipolítica. E é nesse cenário onde aparecem pessoas que realmente, sem horizonte, sem um horizonte comum, sem um sensus communis, no sentido kantiano da palavra, não temos como estabelecer pontes, não temos como transmitir uma palavra de um lado ao outro. E acaba parecendo normal dizer, eu não te estupro porque você não merece. Acaba normal eu estar em uma instituição e fazer apologia de um torturador. Acaba sendo normal eu ofender um colega de trabalho, ou achar que eu estou emitindo uma opinião quando estou, na verdade, caluniando um colega, um amigo, uma pessoa próxima, ou não tão próxima, alguém que
que conheço simplesmente porque apareceu nas redes sociais. Então, me parece que estamos diante de uma situação que foi instalada, e foi instalada conscientemente, digamos, não? E longe de estar tentando mostrar um cenário paranoico, o que eu estou tentando é juntar as pontas do que todos vemos nos meios de comunicação e nas análises políticas, né? Professor Ricardo, pensando também nesse diapasão, e puxando um pouco mais também para o Adorno, a gente vai ter que repensar como estudar a nova cultura de massa nesse sentido digital, vamos dizer assim, que é esse espalhamento de coisas, como disse o Daniel, essa programação do que foi feita e de controle do sujeito desde quando ele nasce até agora, completamente, né? Antes eram os corpos, mas agora os corpos e as mentes, completamente. A gente vai ter que, talvez, reinaugurar uma outra escola de Frankfurt para a gente poder entender tudo isso? Eu acho que o diagnóstico do Daniel foi muito bem apontado nesse processo de fragmentação, né, de conceitos até então universalizáveis, que a partir de um certo momento, devido a diversas circunstâncias, como as descritas pelo Samuel, acabam entrando em decadência, né? A gente pode ver, por exemplo, no direito, de forma bem simples, o conceito de perigo, que é um conceito central dentro do direito administrativo, né? Você tinha situações de perigo que existia um conhecimento generalizado, universalizável, que ele era percebido. Se você, por exemplo, um leão que foge da jaula de um zoológico, e esse é um caso clássico no direito administrativo alemão, e ele é abatido por um policial, né, uma autoridade do direito administrativo, porque ali ele conseguiu perceber que existia um perigo. Agora, com as novas tecnologias, a percepção do perigo muda completamente, né? É muito difícil você perceber o perigo do ponto de vista estatal, né, da administração estatal. E se a gente transpassar isso para o conceito de honra, também é a mesma coisa, né? A honra, no século XIX, ela poderia ser resolvida num duelo, né? Ou até mesmo em processos judiciais, claramente você conseguia delimitar o que é honra. E hoje na internet? Como você delimita, né? É o ponto do Daniel, né? De repente tudo pode ser falado, todo mundo pode ser humilhado, né? E o direito perdeu os contornos claros até para tomar uma decisão sobre aquilo. Porque, de repente, tudo também é liberdade de expressão, né? Então, esse é um ponto muito importante, e isso tem a ver, né, com o conceito de subjetividade, né, fragmentação do direito do sujeito universal, no sentido kantiano, né? O sujeito se fragmenta em várias percepções, como ele se desenvolve de várias outras formas, e é não mais passível de uma certa universalidade, como até então era possível. Mas, né, e aí eu queria chamar atenção, Daniel, para esse movimento atual, esse caso do Monark, ele revela uma dimensão que aproxima um pouco da descoberta da psicanálise moderna, né, dessa dimensão do inconsciente, né? Existe, nesse caso, uma dimensão inconsciente, né, que o caso todo, se a gente parar para pensar, não foi decidido por nenhum tribunal, não foi decidido por nenhum legislador o que é liberdade de expressão. Ali a própria esfera pública, a própria reação da esfera pública determinou o sentido do direito à liberdade de expressão. Isso está claro, o Monark perdeu o programa, foi tirado do programa, né? Várias pessoas, influências que participaram do programa, pediram a retirada do conteúdo e houve uma comoção nacional em torno do tema. Quer dizer, a liberdade de expressão aí, ela foi construída, no seu sentido, a partir do movimento da própria sociedade, não do direito estatal. Não foi um juiz que determinou. Né? Isso foi interessante. Para o Brasil ficou claro, né, que do ponto de vista como se fosse um tabu, né, no sentido da inconsciente, no sentido da psicanálise, né? Essa questão do nazismo é uma questão muito sensível, ela toca dimensões irracionais que são inaceitáveis hoje num contexto democrático moderno. E isso, para mim, olhando agora, isso deve ter uma semana,
foi um ganho muito grande, né? Porque houve uma auto-organização da própria esfera pública brasileira em torno do tema. Qual juiz poderia decidir contra a esfera pública nesse caso? Nenhum. Ele não ia ter legitimidade nenhuma. Qual legislador poderia fazer uma lei dizendo que o nazismo poderia ter partido político? Né? Algum partido político poderia encabeçar essa ideia. Então, existe uma dimensão inconsciente, produtiva no debate hoje público brasileiro, que torna determinados pontos e temas não passíveis de comunicação. Mas isso com um efeito... lógico que você pode escrever livros sobre o nazismo, né? Lógico que você pode debater o nazismo dentro da academia, mas existem certos limites que são determinados pela própria sociedade. A minha leitura desse caso, se eu fosse resumir uma frase, seria a construção do sentido da liberdade de expressão pela própria esfera pública. Daniel, o que leva o sujeito a não entender essa situação? Hoje, por exemplo, você como professor, está lá na Unicamp, um convívio muito extenso com gerações que passam pelo campo da universidade e também pela experiência pública que você tem também. O que leva o sujeito, o que no campo da psicanálise ou da psicologia, ou da psicanálise ou da filosofia, leva o sujeito a não entender este lugar, né? Não queria usar esse lugar de fala, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas assim, o que é que tem dentro dessa subjetividade construída nesse indivíduo que faz com que ele não compreenda que, apesar de tudo isso que você colocou, esses limites ainda são intrínsecos. Ele não pode falar determinadas coisas porque ele tem, por exemplo, um número, por exemplo, de 3.600.000 seguidores, quase 4 milhões de pessoas. Então, o que ele fala ecoa. E eu lembro muito bem de um jornalista que esteve nesse mesmo podcast e falou, olha, vocês não podem falar qualquer coisa aqui, porque o que vocês falam aqui tem consequências, né? E a pessoa dá nada por aquilo. O que leva o sujeito a não entender esse lugar? É uma pergunta difícil, Ederson, porque aí vai depender de cada caso, de cada situação. Eu não saberia te dizer exatamente como ocorre isso individualmente. De qualquer forma, me parece que há uma tendência que é marcada por uma série de posições em relação com essa banalização da palavra. E essa tendência conforma um horizonte político. Ou seja, estamos vendo que esse modo de banalizar a Shoah, esse modo de banalizar o nazismo, esse modo de banalizar a questão do racismo, mesmo das relações interpessoais, me parece que se conforma em uma posição política. E não estou dizendo numa posição partidária. Me parece que isso atravessa a sociedade brasileira. Por isso, me parece que reduzir o problema, o fenômeno desse rapaz Monarque e especificamente o que ele fez, acho que nos tiraria o problema geral. E me parece que o problema geral é que a sociedade está em uma dissolução de laços sociais. Eu estou relendo um livro clássico brasileiro que é Casa Grande e Senzala, onde, vocês sabem, Gilberto Freire mostra como a estrutura da casa de aquela época se replica na organização familiar brasileira. E me parece que esse livro, apesar de todas as críticas que depois recebeu, ainda tem elementos que nos podem fazer pensar
em como é que os sujeitos se organizam dentro da estrutura social. O que me parece que está acontecendo no século XXI é ainda pior, podríamos dizer assim. Quando não havia, digamos, um senso comum de uma sociedade a partir da qual poderíamos estabelecer laços sociais, a não ser por um modelo patriarcal e escravocrata, o que nós vemos hoje é a desidentificação e o desmembramento. Então, por exemplo, reivindicar o direito de não me vacinar não é um fenômeno apenas brasileiro, mas estou tentando colocá-lo nessa situação. Implica o fato de eu me colocar, do ponto de vista político, em uma posição de individualização extrema, onde não me interessa, não só que não me interessa o outro, o impulso de destruição que carrego faz com que leve comigo todos os que estão ao redor de mim. Então, há determinados modos de nos relacionarmos os uns com os outros a partir dessas posições que me parece que estão dissolvendo as relações sociais. E é muito complicado voltar a recompor. Eu temo de que a reação do que aconteceu com o Monark seja apenas uma reação individual em relação com ele. E mais nada, porque todos os outros casos, tanto famosos como da vida cotidiana, vão na direção contrária da construção de um sensus comunis, de um sentido comum. E esse me parece que é um problema que nós todos vamos ter que abordar. Como estabelecemos relações de transmissão de palavra, de encontro com o outro, em uma sociedade na qual a desigualdade social é enorme. Brasil é um país cuja metade da população amanhã não sabe se come. É um país onde a metade da população amanhã não sabe se come. Imagina o que deve estar passando pela psique de uma mãe e de um pai que olha para seu filho e pensa que ele não sabe se vai dar de comer para esse filho amanhã. Então, me parece que essa é uma situação enormemente grave. E não estou vendo um movimento nem social, nem institucional que, de algum modo, leve em consideração esse problema. Existem, sim, militantes, pessoas, pequenos grupos, totalmente empenhados nisso. Agora, que não constituem uma tendência, não? E isso é o que me preocupa. Eu não sei, então, para responder a tua pergunta, Anderson, o que se passa pela cabeça, digamos assim, de pessoas que não entendem ou não querem entender, ou entendem, mas não lhes importa. O que eu estou vendo é qual é o efeito desse movimento. E o efeito desse movimento é grave. Sou pessimista em relação com isso. Você está igual o Safatli. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, deixa eu fazer esse intervalo aqui. Nós estamos conversando sobre os limites da liberdade de expressão com o professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, e o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com esses dois mestres, né, do conhecimento, Dr. Ricardo Campos, professor da Universidade de Frankfurt, e professor Daniel Amar Pérez, professor da Unicamp. E a gente está conversando sobre os limites da liberdade de expressão, seus efeitos, que está psiquicamente envolvido nisso também, e também no campo do direito. Professor Ricardo Campos, pergunta desafiadora. O direito vai dar conta disso tudo? Nós falamos do Tércio Sampaio na outra oportunidade, e a gente tem que voltar nele de novo, né? Porque a teoria do direito ela é fundamental. Aquilo que estava montado lá atrás, a gente pode pensar que não está, que nós não estamos ligados a ele, mas é o norte. Você acha que o direito vai dar conta dessas nuances todas sociais, como disse o Daniel, né? Esses desmontes institucionais que a gente está vivendo, que banaliza tudo isso que a gente está passando também, né? Não só o caso, né? Esse caso específico, ele é emblemático, né? Para trazer a discussão à tona. Mas esse projeto todo de desconstrução do tecido social, será que o direito vai dar conta disso tudo? Obrigado, Beto, pela pergunta. Eu, nesse ponto, sou mais tímido. Eu não acredito que o direito dá conta de tanta coisa e até perigoso se ele desse conta, né? Se ele pudesse operacionalizar qualquer vontade estatal, né? O direito moderno ele sempre teve uma característica de também jogar com a auto-organização social, né? De fomentar a auto-organização social e brecá-la no momento em que ela estiver extrapolando os seus espaços. Tem uma passagem muito interessante de um livro de um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann, de um livro sobre direitos fundamentais como instituição, ainda da década de 60, que ele fala que os direitos fundamentais eles agem como uma trava para evitar a desdiferenciação social, né? Então, o direito moderno ele tenderia mais a fomentar formas inovadoras de comunicação e também jogar com a produtividade da própria sociedade, né? Então, eu não vejo o direito como ainda alguns teóricos colocavam, uma constituição dirigente. Como falar em constituição dirigente no mundo globalizado e ligado por redes digitais? Você pode falar em acomodação de determinados negócios dentro de estruturas normativas estatais, mas também dentro de certos limites, né? Então, nesse ponto, se o direito resolve todos os problemas, num cenário de fragmentação social, que dentro da teoria a gente já tem desde Hegel, né, que já via uma fragmentação de Estado, família e sociedade civil, né, uma ideia de esferas que já iam se desacoplando uma da outra e que, ao longo do tempo, né, por exemplo, o expoente maior talvez seja o Niklas Luhmann, você tem vários sistemas com próprias lógicas, né? Por exemplo, o Estado não consegue controlar a arte, né? Determinar o que é arte. Quem determina o que é arte é o próprio sistema artístico, né? A própria comunicação artística. E seria aí um grande atraso se o Estado pudesse determinar o sentido da arte. Já imaginou? Né? Então, o direito ele teria mais essa forma, como eu falei no início, de estruturar esferas e agir como uma trava para a desdiferenciação, contra a desdiferenciação.
Daniel, como é que a psicanálise e a filosofia podem nos ajudar nesse momento? Trazendo um pensamento crítico, né? Porque esse é o grande detalhe, assim, a gente não tem grandes debates, grandes conversas, né? Como nós tivemos em outros momentos, né? Que, inclusive, serviu de referência para eu montar o programa, como programas de talk show. O próprio Roda Viva é uma boa referência da década de 90, da década de 80. Perdemos, ou nós estamos perdendo isso ao longo do tempo, porque existe, tem sempre voltado no Adorno por causa desse estudo sobre a semicultura, do não aprofundamento mais no conhecimento, né? Que é um norte que eu sigo também. Mas como que a gente pensa isso, Daniel? Porque é um desafio para todos nós, né? Para todos nós que trabalhamos com... eu tenho a intenção simples e humilde de trabalhar esses espaços de conversa, mas trazendo um pouco de qualidade. E eu queria saber como é que a gente pensa tudo isso nesse momento que a gente está vivendo, e a tendência é piorar mais ainda, porque as pessoas estão ficando cada vez mais introspectivas, cada vez mais dentro do seu mundo. Não tenho resposta também, não? Se o direito não tem elementos para poder regular a situação, acho que nem a filosofia nem a psicanálise tem um discurso a priori que permita, de algum modo, pautar a receita do que fazer. Até porque é um fenômeno, parece realmente uma bobagem, né? É um fenômeno realmente novo, inédito. Eu estava, enquanto o professor Ricardo estava falando de Luhmann e de outros teóricos, eu pensava como é que a Alemanha saiu do nazismo. E é uma forma muito diferente. A Alemanha nasceu do nazismo, saiu do nazismo, disse, né? Olha o lapso que eu cometi. Nasceu de uma destruição praticamente total. A altura de Alemanha era de 40 centímetros, mais ou menos, por causa dos bombardeos estadunidenses e dos tanques soviéticos. Poucas foram as cidades que não foram alcançadas em isso. Quer dizer, o movimento de destruição e autodestruição que provoca o nazismo, né? Me parece que o nazismo pode ser dito de muitos modos, mas me parece que o ponto nevrálgico é que é um impulso de autodestruição, né? E terminou assim. E me parece que esse impulso de autodestruição, em formas muito semelhantes a essa, que era um pouco a banalização da vida própria e da alheia, não? Acabou com 80 milhões de mortos nos campos de batalha em Europa, acabou com 8 milhões de exterminados em campos de extermínio. Quer dizer, o movimento de autodestruição é uma coisa muito, muito radical. Acabou com Estados Unidos jogando 2 bombas atômicas em Japão, né? Isso é consequência de todo esse impulso de autodestruição. E como que saiu disso? Bom, saiu disso com 2 exércitos de ocupação, dividindo a Europa em 2 grandes conglomerados, ocupados militarmente, né? Até hoje, a Alemanha é o país que mais bases militares americanas tem no planeta, né? Então, quer dizer que a saída disso foi terrível, né? O plano Marshall de um lado, o plano da União Soviética do outro, ocupações militares que duram até hoje. É complicado sair dessa situação. Me parece que na América Latina não estamos tão mal, não? Enquanto foi a Segunda Guerra Mundial. Aqui houve tentativas de recuperação da vida comum, da vida em comum. Nós passamos o século XX na América Latina por alternância entre
gobiernos democráticos y periodos dictatoriales, de dictaduras cívico-militares. Eso también es un elemento importante. Las dictaduras no fueron solo militares, fueron cívico-militares, articuladas con instituciones civiles, públicas y privadas. Entonces, nós temos 100 anos de história onde instituições públicas e privadas flertaram o tempo todo com a destruição das instituições do Estado, digamos, ou com a apropriação das instituições do Estado em benefício próprio. E isso, assim, desde os funcionários, digamos, de chão de fábrica até presidentes da República. Então, isso deixa uma marca, obviamente, não? Em meio disso, tentativas de recuperação de governos populares, de inclusão social, de políticas públicas, e outra vez, de novo, mais uma vez, uma avalanche de novos golpes, de novas degradações das instituições. Então, é uma história que a gente precisa compreender. Como é que nós saímos, em América Latina, das ditaduras militares no século XX? Bom, aí também cada país tentou resolver de diferentes formas. A Argentina saiu da ditadura militar em 1984, desde dezembro de 1983. Em 1984 havia um governo democrático. Demorou 30 anos para colocar todos os torturadores na cadeia. Hoje estão todos os torturadores na cadeia. Agora, todo o poder privado que financiou, propiciou, estimulou o trabalho de torturadores, de sequestradores, não está na cadeia. Não há uma punição, nem uma discussão em torno do que se faz com isso. Em Brasil, acho que a coisa é mais complicada ainda, porque em plena ditadura militar, o próprio governo faz uma lei de anistia e se entra na democracia com uma lei de anistia que funciona até o dia de hoje. E aqui também não houve uma discussão, digamos, bom, vamos supor, bom, tá bom, houve uma lei de anistia, legalmente isso tem que ficar quieto, tá bem, mas também não houve uma discussão pública da participação militar e civil dentro disso, ao ponto tal de que se reivindica o golpe de Estado de 64 como se fosse uma grande coisa, por setores das mais diversas áreas da sociedade, né? Então, me parece que precisamos levar em consideração toda essa carga histórica para poder pensar uma saída para isso. E aí é que, bom, você falava do Vladimir, que estava... eu acho que o Vladimir tem alguns elementos pessimistas, mas tem outros que são, poderíamos dizer, otimistas, não? Ele pensa que é preciso fazer uma transformação social radical, coisa que eu adiro. Agora, o problema é, bom, como é que se faz isso, não? O Brasil tem uma Constituição de 1988 invejável. O Brasil tem leis de políticas de incentivo à cultura exemplares. O Brasil tem leis de saúde mental, de política de saúde mental, fantásticas. Ou seja, às vezes eu vejo o que está escrito na letra da lei, eu não mexeria nada do que está aí. Já seria uma grande revolução poder levar adiante a letra do que está escrito na Constituição de 88, não? Nas políticas públicas que foram... eu estava vendo outro dia a lei que regulamenta os trabalhos de saúde mental, que são de 2001, né? Que são fantásticos, só que as instituições não conseguem ter corpo para poder levar adiante essa letra, digamos, não? Então, me parece que talvez, aí, não sei, o doutor Ricardo o que pensa, talvez na letra
da lei, a gente já tem as ferramentas. Na letra da Constituição, a gente já tem os elementos. Quem sabe não falta um ator político, uma vontade política. E quando digo um ator, não digo de uma pessoa, não? Quando digo de uma vontade política, não digo de um indivíduo, não? Sino de outro entramado, outra relação social que permita tomar essa letra e levar adiante. Muito bem. Deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalo aqui. A gente está falando agora da liberdade, dos limites da liberdade de expressão e também dos contornos sociais que nos levaram, nos trouxeram até aqui, nessa sociedade que a gente vive hoje, desafiadora, né? Um minutinho só, nós voltaremos com Cultura Geral, com a parte final dessa entrevista tão bacana, com o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, e o professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final e eu tenho duas perguntas, uma para cada um. Professor Ricardo, queria começar com o senhor. Nós estamos diante do momento mais desafiador da sociedade mundial, nesse momento que a gente passa por essa, não vou chamar de desregulamentação, mas dessa fragmentação de todo o entendimento do que é, de fato, a aplicação do direito, todo esse contexto que a gente está vivendo social? Certamente o direito, nessa arquitetura toda, é, ao mesmo tempo, mais demandado e o que tem mais dificuldade de fazer alguma entrega condizente com o tempo, né? E também o mais perigoso se ele realmente entrar em cena. Vamos retomar só o ponto do Daniel, né, metáfora da letra, né, da lei. Dentro do contexto da liberdade de expressão, é muito interessante a gente olhar como nos últimos 100 anos, né, a dimensão semântica do direito mudou completamente. Você tinha até então, né, uma estrutura de norma jurídica que era bem mais determinada, né? Você tinha uma estrutura de programas condicionais, né, e quando era aberta, você tinha um consenso em torno daquela abertura da estrutura da norma. Com a entrada em vigor das principais constituições, e principalmente desse movimento que chamou no pós-guerra de constitucionalização da ordem jurídica, você passa a ter uma norma que até então não era dotada de eficácia, que é o direito fundamental. A gente tem no Brasil ainda, se a gente pegar, por exemplo, José Afonso da Silva, trazendo uma doutrina de um italiano, falando da eficácia, limitação de eficácia de normas. Hoje, dificilmente alguém vai falar que algum direito é limitado,
independente da densidade normativa dele. E aí vem um problema muito sério, por exemplo, vamos pegar só o exemplo da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Quem determina o que é liberdade de expressão? Você só tem, na Constituição, os cidadãos têm direito à liberdade de expressão. Ah, mas o que é isso? Né? Então, nessa nova estrutura normativa do direito, né, não é mais o Estado sozinho que vai criar essa densidade normativa. Né? E aí que vem esse processo aberto de construção, que a gente retoma o caso Monark. Né? Esse processo é muito mais, ao mesmo tempo, perigoso. A coerção estatal, ela precisa de uma referência externa para ela ter legitimidade. Né? E nesse caso, Monark, se fosse ter uma decisão, claramente a gente sabe qual decisão seria. Né? Mas existe cada vez mais, por essa semântica aberta, né? E aqui eu não estou nem falando do setor de tecnologia, estou falando do setor de liberdade de expressão, propriamente dita. Uma necessidade de uma referência mútua entre o direito e a própria formação e circulação do conteúdo do direito dentro da própria sociedade. Porque se o Estado não seguir, não fizer referência a isso, ele praticamente não tem legitimidade e talvez as pessoas nem sigam uma decisão judicial, que seria o pior dos cenários, né? Porque a imposição de uma decisão judicial, ela, se for complicada de ser imposta, gera uma crise, né, de civilidade em torno do conceito de legalidade. Então, eu acho que o problema central passa por essa mudança da semântica do direito e como a sociedade passa a ter uma participação cada vez mais construtiva na questão da formação da densidade normativa de direitos fundamentais, por exemplo. Daniel, é desafiador a gente continuar esse... E aqui a gente está falando, nós três estamos aqui e nós três trabalhamos muito isso, né? Que é essa abertura para a gente poder discutir, dialogar, trazer pelo menos no campo, em algum campo digital, né? Que o programa, apesar de ir para a televisão e para o rádio, ele ainda continua indo para os meios, ele vai para os meios digitais também. É desafiador para a gente, para todos nós, manter esse conceito que a gente está tentando, pelo menos, cunhar em discussões responsáveis e tentando informar criticamente as pessoas de maneira, sem nenhum tipo de petulância, mas de maneira mais sólida, mais concisa, daquilo que a gente precisa construir como sociedade? É complicado. Estava ouvindo o professor Ricardo falar sobre a expressão, a liberdade de expressão e pensava o que voltar a retomar, né? Uma compulsão filosófica. O que é liberdade, no final das contas, não? Ou seja, bom, a liberdade do indivíduo para se expressar, para ir e vir, é irrestrita. Bom, a liberdade não se concibe senão em relação com o outro, não? A filosofia, e se você quiser a filosofia greco-latina, europeia, com o projeto de ciência moderna, nos conduz a diferentes concepções de liberdade, mas a liberdade basicamente se pensa em relação com o outro. Então, quando eu estou dizendo que eu quero ter, eu sou livre para me vacinar ou não, me parece que tenho que colocar esse enunciado no contexto da relação com o outro. Quando eu digo que eu sou livre para dizer o que bem me entender e o que vem na minha cabeça no âmbito público, eu preciso inserir esse enunciado na relação com o outro. E nesse sentido, me parece que podemos ter uma ideia de liberdade que nos permita, de algum modo, saber até que ponto as minhas ações podem conviver, as minhas atitudes. Eu estou aqui tentando retomar, parafraseando a voz de Immanuel Kant, até que ponto a minha liberdade pode conviver com a liberdade de todos os outros sob uma lei universal. Esse é o enunciado geral de um filósofo republicano, alguns dizem liberal, como Immanuel Kant, normativista, dentro de uma tradição
jurídica foi tomada pela deontologia, por uma corrente normativista, ele mesmo está nos dizendo de que nossa liberdade deve poder conviver com a liberdade de todos os outros. Então, a liberdade de expressão não é uma liberdade irrestrita do eu, digamos assim. É uma liberdade de um eu em relação com o outro. A minha ação só pode ser entendida na relação com o outro. Quer dizer, não temos uma liberdade de um eu isolado, solipsista, que não tem sociedade, que não tem condições materiais de realização, né? E isso, um filósofo como Kant, e aqui estou citando Kant de modo propositado mesmo, não estou citando nenhum jurista radical, revolucionário, não, estou citando um dos mais clássicos e pacatos da tradição. A liberdade deve conviver com a liberdade dos outros. E as condições de realização disso têm a ver com as condições materiais. Nesse sentido, me parece que gostaria de interpretar a fala do professor Ricardo como essa advertência que ele dá. Só é possível, de algum modo, efetivar a letra, continuando com a metáfora, se houver, de algum modo, um campo semântico no qual inscrever isso. E isso se dá no encontro social, não? Nas condições materiais. Parece, às vezes, um princípio marxista, não? De buscar as condições materiais de vida das pessoas. Mas, nesse ponto, Marx era kantiano já. Já Kant, quando pensa as condições de possibilidade da experiência cognitiva, da experiência prática, da experiência estética, da experiência jurídica do direito, do que é meu e o que é teu, né, na doutrina do direito, ele está preocupado lá não apenas com o princípio abstrato, não apenas com um princípio abstrato de liberdade, sino com as condições materiais de efetivação, de realização da lei e da letra da lei, né? Então, me parece que temos elementos para poder levar adiante uma saída da situação na qual vivimos. Nós passamos, nos últimos anos, em Brasil, por uma espécie de declínio econômico. Muitas famílias voltaram a passar abaixo da linha de pobreza, voltamos ao mapa da fome, voltamos ao aumento de desemprego. As pessoas, estatisticamente, começaram a tomar mais antidepressivos, mais remédios para problemas psíquicos. Quer dizer que estamos em uma situação bastante grave do ponto de vista social. E bom, me parece que vamos ter que pensar coletivamente e aos poucos essa saída. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu fico muito honrado, pode ter muita certeza disso, dessa disponibilidade que você sempre coloca para nos ajudar a pensar uma sociedade cada dia melhor, pelo menos a gente fazendo esse exercício diário, né, de construção de um novo pensamento, ou pelo menos do desenvolvimento do pensamento. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, Ederson. Foi um prazer estar aqui com o Daniel e também aprender muito com o Daniel, professor Daniel, e é uma honra e estarei sempre à disposição para futuros debates. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse carinho que você tem com a gente, com a Cultura Geral, com a TV Banqueta, com a Rádio Cultura de Curitiba. Ajudando, eu acho que essa construção nós vamos fazer assim, discutindo, debatendo, tentando entender, mesmo que a gente não tenha resposta, mas pelo menos colocando o pensamento à disposição de todos, né? Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e escutando, especialmente escutando o professor Ricardo Campos,
que para mí es un estímulo, un punto de excitación que me faz pensar y me faz tentar pensar en voz alta, digamos, aquí, ¿no? Entonces, agradezco mucho el privilegio que ustedes me dio en poder estar escuchando al profesor Ricardo Campos aquí y tentando elaborar a partir de esta demanda algo que mínimamente se aproxime a la reflexión del profesor Ricardo Campos. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos por essa aula desses dois mestres, né? E ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui em Cultura Geral com mais um programa super especial. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.